E eu quero falar com você sobre esse tema. Despertai, ó igreja, noiva do Cordeiro. E eu quero expor aqui sobre estas 7 igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, Filadélfia e a infiel, a igreja de Laodiceia. E neste texto aqui, o que está ligado aqui nesse contexto, deste texto que nós lemos, historicamente, foi um contexto aqui, irmãos, de perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. Os tempos mais sombrios haviam chegado aqui. Estava aqui no poder de Roma o imperador Nero. Desde os seus 17 anos de idade, Nero tornou-se imperador de Roma. E isso aconteceu no ano 54 da era cristã. Pensa, meus irmãos, um homem louco, desvairado, sem princípio nenhum, era Nero. Era um homem violento, truculento, devasso, imoral, sanguinário, sem nenhum pingo sequer de sensibilidade. O que se esperava dele? Ele mandou matar sua própria mãe e os outros membros da sua própria família. Desde que este homem se tornou imperador de Roma, uma escuridão com nuvens tempestuosas veio sobre a igreja do Senhor Jesus aqui na Ásia, aqui ó. 10 anos depois, 10 anos, especialmente 17 de julho de 64, da era cristã, este mesmo imperador Nero, segundo alguns historiadores, querendo construir uma Roma mais bonita, mais bela, segundo a sua megalomania, colocou fogo na capital do império. Ele subiu para a torre e, vestido de ator, tangindo a sua lira, enquanto ele assistia o espetáculo das chamas devorando a cidade de Roma. Foram 7 noites e 7 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho de 64, 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido destruídos, irmãos. Os 4 bairros, povoados por judeus e cristãos, deu Nero um álibi para colocar culpa no incêndio de Roma, nos crentes. E começou então, irmãos, a brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. E diz os historiadores, naquela época, chegou a faltar madeira para fazer cruz. Tamanha foi a quantidade de crentes que foram crucificados em Roma. Os crentes eram amarrados em postes cobertos por piche e eram incendiados vivos para iluminarem as noites de Roma. Um massacre, uma chacina. Por isso que eu quero falar com você, meu irmão, você que está aqui nessa noite, você que me ouve, para que você estude mais sobre essa época sombria de sofrimento que veio sobre o povo de Deus. Crentes que morreram por amor ao evangelho. Hoje tudo é fácil. Hoje na igreja o pastor chama a atenção de alguém, a pessoa sai emburrada. Estude sobre esse sofrimento do povo aqui. 2 anos depois, explodiu uma rebelião de judeus em Israel. Isso porque uma sinagoga judaica havia sido profanada em Cesareia Marítima. E os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram contra Roma, e Roma mandou para lá o general Tito para controlar aquela rebelião.
2 anos depois, em 68, o imperador estava numa situação insustentável com o Senado romano, e o Senado depõe o imperador Nero, e ele, desesperado, ele suicidou-se. Ele suicidou-se. 2 anos depois, a rebelião em Israel se tornou cada vez mais perigosa e incontrolável. E então o general Tito entrou em Jerusalém, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, derrubou e queimou o templo de Jerusalém, passou a espada milhares e milhares de judeus e cristãos e promoveu aquilo que nós chamamos, e a história declara, os historiadores, a maior diáspora do mundo. Foram dispersos judeus, crentes, a maior dispersão especificamente de judeus de todos os tempos. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era, no dia 14 de maio de 1948, pós-Segunda Guerra Mundial. A ONU declarou Israel um país independente e Israel retornou ao seu território. No ano então 70, logo depois da dispersão, o imperador Vespasiano inaugurou o Coliseu Romano na cidade de Roma. E veja, meus irmãos, numa festa de mais de 100 dias de inauguração, olha para vocês verem, numa festa de mais de 100 dias de inauguração daquele Coliseu em Roma, mais de 10 mil crentes foram mortos com requintes de crueldade. Sabe o que acontecia? Os crentes eram enrolados com peles de animais e jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem e para aqueles leões esfomeados da liga devorarem eles. Isso aconteceu, gente. Isso é história. O ano 86 assumiu o governo de Roma um imperador chamado Domiciano. E diz a alguns a história, nós não cremos nisso, mas apenas diz que na verdade Domiciano foi a reencarnação de Nero. E ele foi considerado o segundo Nero pela maneira truculenta como atacava a igreja. Foi o primeiro imperador a rogar para si o título de Kyrios, de Senhor, de Deus. Ele foi o primeiro imperador que deportou, aqui olha, o apóstolo do amor, o apóstolo João, pastor da igreja de Éfeso. Ele então deportou João para a ilha do Mar Egeu, para a ilha de Patmos. E veja bem, amados e amadas, é bom lembrar que aqui todos os apóstolos já haviam sido mortos pelos viés do martírio. Isso mesmo. Então João foi o último do grupo apostólico vivo. E certamente o desejo deste imperador Domiciano, aquele endemoniado, era calar a voz do último profeta, do último apóstolo do Senhor. E finalmente, ele o isolou, exilou, prendeu naquela ilha vulcânica, a ilha de Patmos. Mas veja bem, quando todas as portas se fecharam para João, Deus abriu uma porta no céu e Deus disse: sobe para cá, João. Eu te mostrarei, não as coisas que podem ser que aconteçam, não, mas as coisas que vão acontecer. Eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Estas coisas, João, vão acontecer e eu lhe mostrarei. E o Senhor arrebatou João. É o que ele diz aqui. Na verdade, nos momentos mais sombrios da história, ou nos tempos mais amargos da igreja, Deus continua no trono e Ele continua designando os destinos do seu povo. E aquele era um domingo, meus irmãos.
Era um dia de domingo, o dia do Senhor, e João ouviu uma voz atrás dele, como uma voz de trombeta, que disse: João, escreve o que vês em um livro e manda para as igrejas. Manda para as igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia. E quando João voltou para ver quem falava com ele, ele não viu quem falava com ele. Ele viu, sabe o quê? Olha o que diz aqui que nós lemos. Ele viu 7 candeeiros de ouro. Ele viu as 7 igrejas, no meio das 7 igrejas, um semelhante ao Filho do Homem. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Por isso, quando nós reunimos a igreja, a comunidade, Deus manifesta a sua glória. Por isso que há sobre nós a missão de pregar o evangelho, de falar do amor de Jesus. Veja bem, o Cristo que João vê não é o Cristo suando sangue profundamente angustiado. Não é. Não é aquele Cristo prostrado sobre os seus joelhos, com o rosto em terra, clamando e chorando, soando sangue. O Cristo que João vê não é o Cristo angustiado que foi prensado no Getsêmani. O Cristo que João viu não foi o Cristo humilhado do sinédrio judaico. O Cristo que João viu não foi o Cristo desprezado, ultrajado do pretório romano. O Cristo aqui que João viu não foi aquele Cristo que carregava aquele lenho debaixo de cuspes, de chicotes, de desdéns e uma multidão xingando, enfurecida. Não, não. O Cristo que João viu aqui não foi o Cristo que foi pregado numa cruz, num tosco monte do Calvário, lá suspenso entre a terra e o céu. O Cristo que João viu aqui é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor, é o Cristo onipotente, onisciente, é o Cristo todo-poderoso, que veio a este mundo, nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele foi entregue, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está aqui, ele é o Senhor, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Seu cabelo não está mais sujo, misturado com sangue, poeira e suor, mas o seu cabelo é branco como a alva neve, como a alva lã. Ele é o ancião de dias. Seus olhos não estão mais empapuzados de sangue, mas seus olhos são como chamas de fogo. A sua voz não está mais embargada pela sede. A sua voz é como a voz de muitas águas, que fala de autoridade, que fala que ele tem o controle. É ele que tem autoridade sobre o cosmos, sobre os reis, sobre os príncipes, sobre todos os governantes da terra. Ele é Deus. Os seus pés não estão mais presos no lenho, mas os seus pés são como bronze polido. As suas mãos não estão furadas, esmagadas, mas as suas mãos sustentam a sua igreja. O seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol no todo o seu fulgor ao meio-dia. Quando João viu o Cristo da glória, o texto aqui diz, olha o que diz, onde nós lemos, que ele caiu como morto aos seus pés. E o Senhor lhe disse, olha o que ele fala aqui, o Cristo da glória tocou no ombro dele e disse, João, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escute, meu irmão, minha irmã, o Cristo que nós adoramos não é o Cristo que esteve vivo
e está morto. Não, não. O Cristo que nós adoramos é o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos e está aqui neste momento, está aí, está da destra do Pai, e Ele haverá de vir com grande glória e poder para arrebatar a sua igreja, e todo olho verá, e esse dia já está chegando, já foi reservado pelo Pai, e a Bíblia diz que ao ressoar da última trombeta, Ele virá como vencedor, e a trombeta vai soar. O verso 3 aqui nos diz que João viu no meio das igrejas. Jesus está no meio das igrejas. Ele está aqui andando entre nós, você crê nisso? Ele está no meio da igreja. É importante aprender isso, que é na comunidade, quando reunimos, quando você reúne aí na sua igreja, você que está aqui nessa noite, meu irmão, Jesus, Ele se faz presente aqui. A Bíblia diz que onde tiverem 2 ou 3 em nome dEle, Ele está presente, Ele está aqui passeando. Está claro aqui, minha gente? É na igreja que Ele manifesta o seu poder, cativos são salvos, curas acontecem, o pecador é quebrantado, o milagre acontece. O capítulo 2 do versículo 1 aqui, nos diz que Jesus não está apenas presente no meio da igreja aqui, mas aqui diz que Ele está andando, Ele está caminhando. Ele anda quando nos reunimos para sondar a igreja, para examinar a igreja, para corrigir a igreja, para fazer promessa à igreja. Quando Ele anda no meio da igreja, Ele diz que Ele conhece a cada um de nós que está aqui. Ele sonda seu coração. Ele te trouxe aqui nessa noite, não por um acaso, mas Ele te trouxe aqui porque Ele te ama, porque Ele quer tratar contigo. E Ele diz: eu conheço a tua vida. Ele conhece. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Para 5 dessas igrejas aqui, Ele diz: eu conheço as suas obras. Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele diz: eu conheço as suas obras. Aquilo que a sua mulher não sabe, Jesus sabe. Aquilo que o seu marido não sabe, Jesus sabe. Aquilo que o seu pai não sabe, o que você tem feito, mentido, Jesus sabe. Aquilo que a sua mãe não sabe, Jesus sabe. Aquilo que o presbítero, aquilo que eu como pastor dessa igreja não sei, Ele sabe. Ninguém pode esconder nada dEle. Você está adulterando, traindo a tua esposa, ela não sabe. Você consegue, pela sua capacidade, mentir, enrolar. Ele sabe o que você fez. Já na igreja aqui de Esmirna, ele fala diferente. Ele diz: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Eu quero dizer para você que Jesus conhece, minha irmã. Ei, querida, o Senhor conhece a tua dor. Ele conhece os teus gemidos, teu sofrimento. Ele conhece as tuas lágrimas. Ele sabe das tuas noites indórmitas. Ele conhece as suas madrugadas insones. Ele conhece os soluços do seu coração. Ele sabe dos dramas que tem vivido o seu coração. Ele sabe daquilo que fere e machuca a sua vida. Ele sabe que seu marido está mentindo. Ele sabe que até o seu advogado lá, o advogado de quem está guerreando contra você, ele sabe das mentiras. Ele tem o controle. Você que está aqui, você que me ouve, escuta, Ele sabe da sua tribulação, do seu sofrimento. Você está depressivo há quanto tempo? Sabe o que Jesus diz aqui à igreja de Esmirna? Sabe o que diz? Olha o que Ele diz aqui: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. O importante, irmãos, não é ser rico na terra. O importante
é ser rico nos céus. O importante não é ser rico no entendimento dos homens. O importante é ser rico no entendimento de Deus. Por outro lado, a igreja mais rica da Ásia, a igreja que se olhava no espelho e dava nota maior, a igreja aqui de Laodiceia. Ela dizia: eu estou rica e abastada e não preciso de coisa nenhuma. Sabe o que Jesus diz aqui para a igreja de Laodiceia? Tu és pobre, miserável, cego, nu. Sabe o que Jesus diz aqui para a igreja de Laodiceia? Que ela é pobre, miserável, nu. Já para a igreja de Pérgamo, ela já usa outra expressão. Ela diz: conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Agora veja bem, por que Jesus diz aqui que lá em Pérgamo estava o trono de Satanás? Na verdade, Pérgamo era a maior cidade da Ásia, só perdia para a capital, Éfeso. Quando eles discutiam onde seria o lugar para construir um lugar para adoração ao imperador, colocar para aquele imperador que intitulou Deus, Domiciano, Pérgamo ganhou a concorrência. E Pérgamo, irmãos, construiu o primeiro templo de adoração ao imperador. Veja que Jesus diz aqui: ô igreja de Pérgamo, ô anjo, aí está o trono de Satanás. Sabe o que Jesus está dizendo? Qualquer lugar, irmãos, onde o homem é cultuado, venerado, adorado, aí está Satanás, porque o humanismo é satânico. Se você adora ídolos, se você adora qualquer santo, você está adorando a Satanás. Todo culto à personalidade é de inspiração satânica. Outra coisa aqui, Pérgamo hospedava o deus chamado Esculápio. Já ouviu falar nesse deus chamado Esculápio? Era um deus pagão, representado por uma cobra, por uma serpente. Diz que era um deus em forma de serpente, o Esculápio. E pessoas iam lá de todas as nações do mundo para serem curadas em Pérgamo. Eles acreditavam que aquele deus chamado Esculápio, representado por uma serpente, tinha o poder de curar as doenças. Por isso, quando você vai num consultório médico hoje, você já viu o desenho naquele jaleco do médico? Já viu? Você pode ver, tem uma cobrinha lá, não é? Não é? Sabe de onde vem isso? Vem daqui, ó, de Pérgamo, por causa de Esculápio, o deus da cura. Está entendendo? Vai no médico para você ver, na consulta lá, está lá. Pergunta ao seu médico lá: vem cá, o que é isso? Você sabe? Você explica para ele. Existia aqui em Pérgamo o Esculápio, que era um deus em forma de serpente, onde as pessoas iam para serem curadas das suas enfermidades. Havia uma romaria para aquela cidade. Veja bem, o que Jesus está nos dizendo, meus irmãos: qualquer ídolo trabalhado, forjado pela mente humana, é de inspiração satânica, porque o ídolo feito de pau, de bronze, de gesso, de cimento em si mesmo, não é nada, mas o que está por trás do ídolo são os demônios. Toda vez que você se ajoelha diante da imagem de escultura, seja de Pedro, de Paulo, de Maria, de Jesus, de qualquer uma imagem de escultura, você está prostrando diante de demônios. A Bíblia nos mostra em Coríntios que atrás tem demônios. Preste atenção. Aqui tinha um trono de Satanás em Pérgamo, mas tinha lá uma igreja, porque assim, onde Satanás coloca o seu trono, Jesus coloca a sua igreja, para que a glória dele se manifeste naquele lugar. Jesus está andando no meio das igrejas, ele está andando aqui nessa noite, ele está aqui entre nós. Todas as vezes que reunimos em nome dele, ele anda no meio do seu povo. Você crê nisso?
E porque na sua igreja lá, quando vocês reúnem, não há respeito, não há ordem, não há decência, é aquela bagunça. À medida que ele vai andando no meio das igrejas, ele faz elogios, ele faz censura. Ele fez elogios aqui à igreja de Esmirna, a mais pobre, e para a Filadélfia, a mais fraca. Jesus diz para Esmirna: tu és pobre na visão dos homens, desta cidade aí, mas igreja, daqui de cima, eu quero te dizer que eu te vejo rica. Ele diz para a Filadélfia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloco diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Veja que ele fez elogios à igreja de Éfeso, pela sua firmeza doutrinária. Aquela igreja não suportava os falsos apóstolos. Aqui diz que eles diziam apóstolos, mas não eram. Eles intitulavam apóstolos, mas nunca foram constituídos apóstolos pelo Senhor Jesus, que queriam tomar de assalto as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, como lobos vorazes. E aquela igreja, aqui de Éfeso, resistiu aos falsos mestres. Ela não abriu as suas portas para os falsos apóstolos, para as falsas doutrinas. Ele dizia: olha, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, assim também como eu odeio. Os nicolaítas eram aqueles que induziam o povo à imoralidade e à prostituição. O que Jesus quer dizer com isso aqui, gente? Ei, e eu quero falar com bastante pausa. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Nenhuma igreja, preste atenção, nenhuma igreja pode agradar o Senhor Jesus se ela não zelar pela sã doutrina. Sabe o que significa? Fidelidade à palavra de Deus. Nós não temos autoridade para mudar a mensagem, para agradar as pessoas. O papel da igreja não é ser popular. A missão da igreja é ser fiel, fiel à Bíblia, às Sagradas Escrituras, o que está aqui revelado, inspirado pelo Espírito Santo. Não podemos pregar o que o povo quer ouvir, gente. Nós precisamos pregar o que as pessoas precisam ouvir. Quem é a ovelha de Deus vai ouvir e vai quebrantar-se, mas quem não é, vai espernear. Quem é bode, nós não podemos pregar para arrancar aplausos. Nós pregamos para levantar as pessoas, ou para levar as pessoas ao arrependimento, para erguê-las do túmulo que elas vivem. E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Entende? Nós não podemos pregar para poder agradar as pessoas, gente. Veja aqui, ele elogia, mas agora veja, Jesus diz aqui: eu tenho uma coisa contra ti, igreja de Éfeso, abandonaste o teu primeiro amor. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos e irmãs, porque nós poderemos defender a doutrina com todo o fervor, mas podemos perder o fervor espiritual. É o que está acontecendo com muitas igrejas ortodoxas, com toda a ortodoxia. De repente, mantemos a ortodoxia, a fidelidade doutrinária intacta, mas perdemos o brilho, o entusiasmo, perdemos o fervor, perdemos o fogo do Espírito Santo de Deus. E é o que está acontecendo com muitas igrejas hoje. Ortodoxia, a sã doutrina é inegociável, sim, mas não basta. Não podemos perder a paixão pelas almas, não podemos perder a paixão
para que haja o renovo dia a dia, é preciso ter luz na cabeça, mas é preciso também ter fogo no coração. E eu tenho pregado ultimamente aqui para despertar essa igreja, porque nós estamos aqui, irmãos, de passagem, nós somos peregrinos, nós não somos daqui, nós somos estrangeiros. Nós não podemos ficar indolentes. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo Jesus te iluminará. Eu quero que nós cantemos nessa noite. Abra os olhos, Senhor, abra os olhos do meu coração. Abra, Senhor. Eu quero te ver, quero te tocar, quero ficar apaixonado, com a alma cheia de fogo, com a mente despertada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não podemos separar o que Deus uniu: teologia e vida doutrinária, ética, ortodoxia, piedade, credo, mas conduta, vida. Jesus dirigiu aqui a outra igreja, a igreja de Tiatira aqui. Ela tem fé, amor, sabe? Mas Jesus diz: eu tenho contra ti, porque tu toleras essa falsa profetisa Jezabel, que induz o meu povo à prostituição, à devassidão. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Veja que uma igreja com doutrina, mas sem amor, não agrada a Jesus. Mas também uma igreja com amor, que uns ajuda os outros, mas que não tem doutrina, também não agrada a Jesus. Vocês já notaram que tem igrejas, que é uma igreja que o povo é tudo beleza, mas aquela bagunça, aquela desordem. Nós podemos ser a igreja mais acolhedora, povo de Deus, da cidade de Montes Claros aqui. Podemos ser a igreja mais cheia de amor da cidade. Mas se nos falta a verdade, também não podemos agradar a Jesus. Agora veja, Jesus elogiou aqui a igreja de Pérgamo, porque tinha pessoas lá dispostas a morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Inclusive, Antipas foi martirizado entre eles. Dizem os historiadores que Antipas morreu carbonizado dentro de um boi de bronze. Mas veja que nesta mesma igreja aqui, onde tem pessoas dispostas a morrer por Cristo, tinha gente vivendo no pecado, vivendo fazendo a vontade da carne, flertando com o mundo, com a carne. Tem gente aqui seguindo a doutrina também de Balaão. Quem era Balaão, gente? Nós estudamos aqui sobre Balaão. Balaão foi o profeta que vendeu a sua consciência por dinheiro, o profeta que induziu o povo ao pecado por causa do lucro. Balaão foi um profeta interesseiro, queria lucro. Gente, numa mesma congregação, aqui tinha gente andando com Deus e andando no pecado. Sabe o que eu quero falar aqui, meus irmãos? Preste atenção, por favor. Sabe o que eu quero falar? Sabe o que eu aprendo aqui? Não há igreja perfeita. Você pode repetir comigo? Não há igreja perfeita. De vez em quando alguém chega nessa igreja aqui, porque me ouve na rádio, gosta de nos ouvir, aí já chega aqui: ah, pastor Eugênio, eu estou saindo de lá, porque meu pastor é assim, lá tem muito fuxique. Eu já falo logo: aqui é pior. É, gente. Por quê? Não há igreja perfeita, não há igreja que não tenha problemas. Tem igreja que tem gente séria andando com Deus, mas na mesma igreja tem crentes capengando. Na mesma igreja tem crentes que não querem nada, vivem na carnalidade. E se o pastor não tiver cuidado, ele pira. Se ele não conhecer a Bíblia e não tiver a visão do que nós estamos expondo aqui, olha para vocês verem. Pastor, colega, você que me ouve aí, e você que está aqui, meu irmão, que vai ser pastor, vocês estão sendo preparados, escute aqui. Ei, preste atenção. Você precisa de estudar mais a palavra para entender. Por isso que é importante conhecer aqui as 7 igrejas do Apocalipse. Conheça a igreja de Coríntios, conheça a igreja de Colossos, conheça estas igrejas para vocês verem. Todas tinham problemas. Sabe o que eu aprendo quando eu estudo aqui?
É que toda igreja tem problema. Agora, o que Deus quer de mim, de você como pastor, é que eu seja encontrado fiel. Porque eu sou o anjo chamado por Deus e você é. Ao anjo da igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja em Esmirna, é o pastor, é o líder que foi colocado e Deus quer cobrar de nós. Agora tem uma coisa, nós não vamos colocar a perfeição na igreja, porque tem gente de todo jeito na igreja. É Jesus que vai tratar, entendeu? É preciso entender isso. Está entendendo, meu irmão? Toda igreja, meu irmão, tem problema. Tem gente séria andando com Deus, mas tem crentes aí que não querem nada. Olha, tem gente aí que só quando for flagrado que vai tomar vergonha na cara. Numa mesma congregação, numa mesma comunidade, tem gente que quer andar com Deus e tem gente que está dormindo, meus irmãos. E se você não orar, colega pastor, e entregar aquele que anda no meio dos candinheiros, você pira. É ele que tem as igrejas em suas mãos. Nessa noite eu quero falar aqui, ó, tem um tanto de gente aqui, meu irmão, que não traz os filhos na escola bíblica dominical, não estão vindo na igreja, ficam aí ganhando dinheiro, ficam aí, meu irmão, trabalhando de segunda a segunda, feito doidos, desvairados. Aí quando futuramente você me reclamar, ou se me reclamarem, pastor Eugênio, ora para meu filho está desviado, e eu vou dizer, porque eu conheço, seu filho nunca foi enviado. Então continue trazendo seu filho, meu irmão, em nome de Jesus. Tenha compromisso, você tem de vir aqui à igreja, você que está me ouvindo, você tem de ir na igreja sua lá, de congregar, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Tem gente que já perdeu a visão, não tem mais amor. Tem gente que está dentro da igreja, participando da ceia, assistindo os cultos, mas está no pecado. A igreja era uma igreja vibrante, cheia de emoções, mas ele disse que a igreja tem uns poucos aí que não contaminaram as suas vestiduras. Irmão, irmã, não contamina a tua vestidura, viu? Você recebeu uma vestidura alva, branca. Não se entregue sexualmente, moça. Espere o tempo de Deus para a tua vida. Irmão, não se contamine. Não se contamine. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe o diagnóstico. Ele está andando no meio das suas igrejas. Agora veja aqui no capítulo 3, versículo 22. Porque aqui tem uma igreja que Jesus não faz nenhum elogio. Ele só vê defeitos. Esta igreja aqui da Ásia, que se você vê exteriormente, tiraria ou você daria a melhor nota. Esta igreja aqui é a única igreja que causou náusea em Jesus Cristo. Aqui Jesus faz 3 coisas: diagnóstico, apelo e promessa. Porque Jesus usou as figuras frio, quente, ouro puro, vestes brancas, colírio. Olha o que Jesus diz. Jesus usa aqui essas figuras para nos ensinar uma coisa. Jesus conhecia e conhece o seu povo. Ele conhecia também a cultura, a geografia, os aspectos políticos, sociológico. Ele conhecia a geografia desta região aqui. Porque Jesus usa aqui: tu não és nem quente nem frio, mas porque és morno, será então o quê? Eu vou vomitar para fora. Tu és morno, eu estou ao ponto de te vomitar para fora da minha boca. Laodiceia, meus irmãos, só para você ter uma ideia, eu estava estudando sobre Laodiceia. Quando você entra no Google, você vê na Turquia todas as 7 igrejas que estão em escombros. Eu fiquei triste, angustiado. Falei com Giselda, eu quero ver se eu consigo ir lá nesta região. Eu estava vendo um vídeo de pessoas que estiveram lá. E Laodiceia ficava na Ásia Menor, na região mais rica, no vale do rio Lico. Neste vale ficava 3 cidades: Hierápolis, a cidade de Colosso e a cidade de Laodiceia.
com a distância de 9 e 10 quilômetros uma na outra. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Colossenses, ele pediu para ler também na igreja de Laodiceia. E Hierápolis era a cidade de águas quentes. Havia uma montanha com rochas de algodão, porque eram brancas, são, na verdade, rochas calcárias. Você pode entrar na internet e ver os vídeos, está lá até hoje. E até hoje, milhares de pessoas vão lá, os turistas. Então, Hierápolis era a cidade das águas quentes, era como se fosse hoje Caldas Novas. E as águas vão caindo, a água vai fazendo as cascatas de águas naturais, que até hoje as pessoas vão lá para poder banhar. São águas terapêuticas. As pessoas antigamente iam lá para poder tomar banho nas águas quentes de Hierápolis. Do outro lado do rio Lico, ficava lá a cidade de Colossos, conhecida mundialmente pelas águas geladas, águas frias, que também eram águas terapêuticas. Porém, a cidade de Laodiceia não tinha água nem fria, nem quente. Na cidade de Laodiceia chegava água que vinham pelas montanhas por meio de aquedutos, e chegavam lá mornas, impróprias para beber, impróprias para o uso terapêutico. E Jesus pega então aquele contexto geográfico e diz àquela igreja: quem dera fosse quente como as águas de Hierápolis, e quem dera fosse fria como as águas de Colossos. Mas como és morna, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Você não traz cura para ninguém, Laodiceia. Você não traz cura para ninguém. Então ele usou aqui, entendeu? Tinha as 3 cidades: Hierápolis de um lado, Colossos de outro, e Laodiceia embaixo. E a água vinha para Laodiceia misturada a fria com a quente e chegava morna. Veja bem, inclusive aquela água meia não dava para beber, além de morna, o gosto dela, aquele gosto que não dava para descer. Agora veja, Jesus usou também aqui a figura do ouro. Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor, era a cidade dos que tinham dinheiro, era a cidade do comércio, daquele mundo antigo aqui, ó. Era um povo que tinha dinheiro. Vocês orgulham, aí Jesus diz: vocês orgulham com a riqueza que vocês têm, mas vocês são pobres. Agora Jesus usou também aqui a figura da vestimenta, porque Laodiceia era a maior cidade na época de indústria têxtil, daquela época. A lã negra era produzida naquela cidade e produzia as roupas. Lá multiplicavam-se as fábricas, as lojas para vender as roupas. Pessoas iam do mundo todo para comprar lá. Ele diz: vocês pensam que vocês têm vestimentas, vocês aí estão nus. Agora, por que ele usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico daquela época, onde as pessoas iam ali para se tratarem. Existia o pó chamado pó frígio, era usado para a cura das enfermidades oculares. E Jesus disse: vocês fazem aí os colírios com pó frígio, mas vocês estão cegos. Jesus está fazendo um diagnóstico. Jesus viu aquela igreja. Jesus te vê, meu irmão, me vê. Leia as 7 cartas e você vai ver. Jesus não faz a esta igreja nenhuma observação interessante de desvio doutrinário. Jesus aqui não faz não vê nenhum mestre ou falso mestre entrando aqui na igreja de Laodiceia. Não há heresias, como entrou em Pérgamo, em Tiatira. Nós diríamos aqui que a igreja aqui era uma igreja ortodoxa. Não tinha Jezabel, não tinha doutrina de Balaão, mas era uma igreja o quê? Era uma igreja que causava náusea em Jesus.
Aqui não tinha escândalos. Na igreja de Laodiceia não havia nenhuma disciplina. Ela tinha uma reputação na rua, ela era respeitada, ela era ortodoxa, tinha ética. Só que esta igreja estava causando náusea a Deus. Nós percebemos que não havia nenhuma perseguição nesta igreja. Ela era ética, ela tinha paz. Sabe o que a igreja aqui de Laodiceia dizia? Nós estamos muito contentes com a vida, maravilhosamente bem, somos prósperos, temos dinheiro. Só que ela estava provocando ânsias de vômitos em Deus. Com isso, meus irmãos, não estou dizendo que a ortodoxia não é boa, a prosperidade não é boa, desde quando você ganha dinheiro honestamente. O que Jesus viu nesta igreja? Falta de fervor espiritual. Não foi heresia, não foi escândalos, não foi perseguição, não foi pobreza. Faltava aqui fervor, havia orgulho. E uma coisa que Deus resiste é um coração orgulhoso, é a empáfia. Deus resiste ao soberbo. O que está faltando hoje é isso. Somos igreja séria, somos igreja próspera, somos igreja firmada na palavra, mas falta brilho nos olhos nossos, falta quebrantamento, arrependimento, falta jejum, poder, avivamento genuíno. Preservamos as doutrinas, a ética, preservamos o cuidado com as heresias, mas está faltando o fogo que purifica, o fogo que se alastra. Estamos indo para o secularismo. O número de separações é a mesma coisa com o mundo, irmãos. É isso mesmo. Quantos crentes desonestos no trabalho. Olha para você ver nosso país, que escândalo. Crentes envolvidos, políticos que se dizem crentes, ladrões, roubando. O número de jovens estão indo para os motéis. Tem horas que eu fico angustiado com o que está acontecendo. As festas de casamento dos crentes está se tornando uma vergonha, gente. Você faz um culto bonito, a gente prega, eu sou, faz aquele cerimonial, mas depois o buffet acontece, um mundanismo. Lá tem cerveja, lá tem martini, lá tem vodka. E aí eu fiquei sabendo de um caso em São Paulo, onde saiu a noiva, o noivo da igreja nossa, bêbados, porque o pai orgulhoso e a mãe, empresários ricos, saíram, deram na festa, depois do culto, beberam. Você faz um culto bonito, faz um altar para Deus e outro altar para o Satanás, para o mundo, as pistas de dança, e o povo de Deus vai para casa bêbado. Olha para vocês verem as igrejas que estão aí hoje. Juventude indo para a boate. Presbítero que convida jovens para tomar uísque, cerveja, bebida alcoólica na casa dos crentes. Está faltando o povo de Deus fervor espiritual, está faltando sede de Deus, está faltando a igreja voltar para os primórdios, os pais da igreja que amavam o Senhor com toda a sua alma. Não tem havido conversões, templos que estão lotados, mas não se prega mais sobre a cruz, sobre arrebatamento, não se prega contra pecado. Por quê? Porque está buscando as coisas deste mundo. E Jesus faz aqui um apelo. Ele diz aqui, olha o que diz no verso 18. Ele se coloca como um vendedor ambulante. E ele diz: eu te aconselho que de mim compre vestiduras, compre colírio. Ele fala aqui como restaurar o fervor, povo de Deus. Tem gente que na busca do fervor se perderam, se perde. Aconselho que de mim, olha,
compres de mim. O único que pode aquecer o teu coração. Só Ele pode nos restaurar. Vocês lembram dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Os 2 discípulos diz que os olhos deles se abriram e o coração deles aqueceu. É Jesus que aquece. É Jesus que aquece, meus irmãos. Nós precisamos de orar hoje à noite e falar com o Senhor Jesus: Senhor, eu quero este colírio. Senhor, eu quero essa vestimenta. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Eu quero ver, quero te ver, Senhor. Quero te tocar, eu quero te abraçar. Jesus aqui é duro, irmãos. Sabe por que Ele é duro? Porque Ele morreu por mim e por você. Aqui Ele diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e cear. Eu quero fazer um apelo para que você venha aqui. Eu quero te convidar para que você se quebrante. Eu quero te convidar, você que me ouve, para que você se entregue. Ei! Para que você se entregue. A igreja de Laodiceia estava apaixonada por ela mesma. Ela estava encantada com ela mesma. Tudo o que acontecia, se houvesse hoje as máquinas, o que existe hoje? Tira vamos fazer um selfie aqui. Ela só pensava nela. Ela canta para ela. Ela prega para ela. Tudo resume em torno dela. Jesus aqui estava do lado de fora. Sabia que tem igrejas hoje, igrejas nossas, presbiterianas. Porque eu vou falar da minha igreja, depois eu vou falar da sua. Tem igrejas hoje que Jesus está lá fora, não pode entrar. Porque o pessoal tem um zelo tão grande, mas não tem fervor, não tem paixão. Não tem paixão. Não dá oportunidade para pessoas novas que estão convertendo chegar, assumir liderança, porque tem medo. Porque tem presbíteros, diáconos, lideranças que querem ficar no poder. É assim ou não é? É assim ou não é? Jesus ficava do lado de fora. Eis que estou à porta, eu estou batendo, e se você abrir, eu entro. A única maneira deste fogo chegar em nosso coração é nos aproximar de Jesus e deixar que Ele queime a nossa alma. Ele diz: amém. Ele é a própria palavra, é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o poderoso para restaurar o fervor. O vencedor, ao vencedor darei a sentar comigo no meu trono. Aqui diz que quem vai sentar com ele no trono é quem já sentou com ele aqui na intimidade. Veja que quando você vê, pesquisa para você ver, todas estas 7 igrejas só estão os escombros, pedras reviradas, e nenhuma vida lá hoje. Não tem lá naquela região 1% de crentes. Sabe por quê? Porque eles não ouviram o que Jesus disse. A Europa, onde aconteceram os movimentos, os avivamentos, Genebra hoje não tem vestígio do cristianismo. A Inglaterra não há mais a Inglaterra dos avivalistas. A Europa esqueceu de Deus. Os templos estão sendo transformados em mesquitas, em boates, em bares. Denominações perdendo membros, milhares de membros todos os anos. O islamismo tem crescido assustadoramente. Por quê? Por quê? Por que isso? Porque abandonaram o Senhor. Porque as igrejas estão morrendo na América do Norte. Porque não estão ouvindo o aviso do Senhor. No Brasil, denominações estão negociando com o pecado. Denominações que perderam seu fervor, abandonaram o primeiro amor. Estamos vivendo a apostasia.
Estamos vivendo a apostasia. E eu quero chamar você, meu irmão, para que você quebrante, para que você volte, para que você clame a Deus. O tema nosso: desperta a igreja, noiva do Cordeiro. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. Jesus mandou as cartas para eles, para elas, para os anjos. E o Senhor está me usando. Como viver aquilo que eu falo que eu sou? Ter certeza de que já passou e ficou. Ser aquilo que dizem pra ser ou seguir. Tudo isso que me faz parar e pensar. Qual verdade que é a escrita pra me resgatar de um lugar com miragens, atalhos feitos só pra me desviar. Qual verdade que é a escrita pra me resgatar de um lugar com miragens, atalhos feitos só pra me desviar. Como viver aquilo que eu falo que eu sou? Ter certeza de que já passou e ficou. Ser aquilo que dizem pra ser ou seguir. Tudo isso que me faz parar e pensar.